a criança, isso é lei, a criança é o ser mais vulnerável da sociedade. O que é criança? Não é o que eu acho que é criança. Criança é o que a lei brasileira diz. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que criança é de 1 a 12 e de 12 a 18, um dia antes de chegar nos 18, é adolescente. Então, é importante dizer isso porque aqui em Bento Gonçalves, eu tenho certeza que em outras partes do Brasil, às vezes começa a se ensinar sobre sexologia, mas assim, olha, não o que eu coloco, o registro, que eu inclusive acho que tem que ter algum estudo sobre isso. Mas depois nós podemos até aprofundar sobre isso. Está ensinando lá o adolescente de 14 anos, usando temas nobres, ali infiltrando assuntos que são inapropriados para ela. Veja bem, após os 18 anos, cada um é livre, perante a lei brasileira, de fazer o que quiser, de ter a sua opção sexual. Nós não estamos falando sobre isso. O interessante, assim, o que tu está falando são coisas com amparo legal. Perfeito. Né? Tu não ensina isso, por quê? Porque não tem nada a ver com a minha religião, não tem nada a ver com aquilo que eu acho, não tem nada a ver com aquilo que eu quero. Tu está falando de legalidade, né? Isso é ilegal. É isso, não? Exatamente. Legislação brasileira. O Estado ele é laico e a Constituição também é. Só que a Constituição vai, e se eu começo a falar, às vezes eu perco o raciocínio inicial, mas depois me puxem. A Constituição brasileira, você que está nos ouvindo, pode procurar ali na internet, artigo 226 da lei maior desta nação, maior que qualquer cartilha, que qualquer lei orgânica, que qualquer Constituição estadual, qualquer lei municipal. A Constituição Federal vai dizer, artigo 226 da nossa Constituição, a família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. É isso que diz o artigo. Sim. A palavra especial dá toda uma conotação jurídica muito apropriada. Por que se o Estado é laico, vai dizer que a família é a base da sociedade e ela tem que ter proteção especial do Estado? Vamos lá. De uma forma sóbria, sem paixões, analisar a questão. Para um Estado, uma nação existir, tem que ter 3 fatores. Em primeiro lugar, tem que ter território. Se eu estou lá na Europa, encontro lá um espanhol e falo assim, olha, você é o quê? Sou brasileiro. O Brasil fica onde? América Latina. Opa, tem território. Segundo lugar, tem que ter poder. Ele vai dizer, Brasil, o que ela é? Uma monarquia? É uma ditadura? É um parlamentarismo? Não, é uma república federativa presidencialista. Então tem poder, tem território. E tem a última coisa que necessita. Tem que ter povo. E só tem povo no momento em que tem relação entre homem e mulher. Então o Estado brasileiro sabe que para ele existir e dar continuidade na sua nação, ele vai precisar pegar a relação heterossexual e fazer isso aqui, ó. Ele precisa proteger a relação heterossexual, porque só protegendo ela vai dar continuidade nas gerações na própria nação. Então não é uma questão de preconceito a ninguém, mas é uma questão de proteção ao próprio Estado. Porque nós sabemos o que uma nação idosa, o que ela acarreta, é a quebra da Previdência. Então ela vai sempre procurar proteger. E só mencionando que, por isso que eu digo que o livro não é também contra a opção sexual de ninguém. Após os 18 anos, pela lei brasileira, o cidadão tem capacidade cognitiva, estrutural, física, para optar o que ele quer. Ele é um pagador de impostos, tem o seu direito, a manifestação individual dele tem que ser respeitada. Nós respeitamos, pastor Dani. Se tem alguém usando o nome da igreja evangélica, sendo agressivos, de repente ele não entendeu alguma coisa. Não, porque o amor de Cristo abrange todas as pessoas. Então não é contra. Agora, quando é criança, a criança não tem capacidade para debater as grandes questões da vida. Eu digo no 14º capítulo do livro, porque eu estava esses dias num debate, o entrevistador falou assim, olha, tu não acha que com esse teu linguajar de não ter ensino sexual, né, de sexo nas escolas, tu não está incentivando a pedofilia, o abuso? Eu falei, não, eu inclusive acredito, eu coloco no livro, cito, oriento alguns livros que eu acho bem legais falar, por exemplo, uma criança, falar sobre a mão boba, quem pode tocar é o pai, é a mãe, né?
cuidar partes, mas tem idades. Sim. Agora, a criança, eu só tenho uma certeza na criança, que ela é fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. O que vem fora disso é delicado. Uhum. O que vem fora disso eu tenho que ter muito cuidado. E não posso usar temas nobres, respeito, diversidade, amor, para ali induzir ela e mostrar uma cena pornográfica para a criança. Ela não tem capacidade. Desculpa se eu estou monopolizando aqui o assunto, mas, por exemplo, eu coloco no livro, inclusive, o Código do Consumidor. Se eu sou empresário, por que eu não posso vender o meu produto a qualquer hora do dia? Por que se eu quero vender... Não. Por que eu, por exemplo, não posso associar uma boneca a uma carteira de cigarro? Eu não posso associar um brinquedinho a uma cachaça, porque estudos consagrados de psicologia, de psicopedagogia, de psicanálise, de RH, vão dizer que do outro lado da telinha há um público que não sabe discernir entre fantasia e realidade. E por que pode, então, um professor demonstrar lá uma cena de sexo? Gente, tem uma classificação indicativa, por que não haverá dentro da escola?